exatamente essa parte aqui nas maravilhas que são os nossos sentidos, toda a perfeição, a harmonia da natureza. Só pode ser uma coisa muito superior, coisa não, porque não é coisa. É uma criação, um ser supremamente inteligente e sábio. Só ele. Foi exatamente o que ele falou, eu até assinalei aqui, tá? Chamamos de Deus. Mas quando a gente... Eu não gosto do microfone, porque a sala é tão pequena. Quando... Ah, é? Quando a gente diz ele, a gente está humanizando também, né? Pode ser ele. Porque não ela, né? A energia, né? Mas o que mais me chama a atenção, assim, quando eu fiz o catecismo, você também falou, né, quando fez, aí deu a prova da existência de Deus, aí a natureza, a resposta, né, para poder a gente fazer a prova, fazer a primeira comunhão. Mas isso nunca, né, a gente não absorve isso. Agora eu já nos 60 anos, estou tendo mais tempo e mais sensibilidade, parece que eu cheguei no planeta ontem, porque eu estou estarrecida com a natureza. Olha, um espermatozoide se juntar com um óvulo e fazer um neném. Que coisa mais impressionante do que isso. Isso que eu ia falar. Não é, eu gente? comentei aqui quando a gente estava... É muito impressionante. É a coisa mais divina que tem, gente. Como que de um óvulo, um espermatozoide nasce um ser, vai crescendo. se envolve uma criança. Então, isso é a natureza. Todo fim de semana eu viajo assim para as montanhas e estou muito em contato com a natureza. Aí fico vendo lá um passarinhozinho que botou lá 4 ovos e senta lá em cima, né? Faz a casinha sozinho. Eu estou impressionadíssima. Reverencio o Criador. É interessante, sim, porque na verdade, se você imaginar que o espermatozoide, encontrando-se com o óvulo, ele poderia gerar qualquer coisa, né? Um bezerro, um bicho, sei lá, de repente não, nasce uma criança. O espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Se for do boi e da vaca, vai nascer um bezerro. Você imagina quem te dá esses comandos, né? Então, alguém não, algo é o modelador biológico de todas essas questões. Então, se existe um modelador que vai gerenciar exatamente isso, quem criou o modelador? Causa primária de todas as coisas. Então, vocês vão estudar ao longo do processo que este corpo do espírito, que é o intermediário que faz a ligação do espírito ao corpo físico quando estamos encarnados, quando a gente desencarna, este corpo do espírito acompanha o espírito, é o perispírito, né? Ele que é o modelador, ele que organiza, modelador biológico do novo corpo físico. Ele que registra tudo que está ali. Quando a gente desencarna, os registros ficam com ele. Quando há concepção, o espírito que vai fazer, que vai encarnar, na concepção, ele entra também no processo, e o corpinho do espírito é que vai modelando, vai fornecendo os substratos psíquicos, mentais e materiais para a composição do novo corpo. Então, um homem e uma mulher nunca vão gerar um búfalo ou uma bezerra, não, vão gerar um ser humano. Da mesma maneira, porque o modelo organizador biológico é de uma forma de tal competência que vai fazer com que isso gere. Ainda nós, no estágio em que estamos, para poder gerar um novo ser, quando há concepção, é necessário ainda ajuda de espírito desencarnado para desenvolver o processo, por forças mentais. Só que o modelo está no perispírito, é ele que vai então formar os novos corpos de formação. Quem criou isso? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e dentro do processo evolutivo, cada vez mais isso vai se aprimorando. Olha que coisa. Causa primária de todas as coisas que faz isso. É a lei de causa e efeito, eu acho que se vê Exatamente. todos os assuntos. O que você achou dela? Olha, eu gostei muito do texto, muito bom. E o que eu tinha escolhido aqui já foi tudo falado. Então,
só vou sair fora um pouquinho, mas assim, falando de Deus. Como Ele criou essa natureza sábia. Você quer uma coisa mais bonita do que a galinha botar ovo, a gente com o ovo da galinha? Entendeu? A forma da caixa do ovo, entendeu? Ovo que tem ovo que é gêmeo, entendeu? Olha que coisa mais. Quem criou isso? Deus, gente. A natureza, os animais, as plantas, uma flor quando nasce, olha que coisa mais bela, o perfume de cada flor, olha que coisa mais linda. A mão do homem não faria isso, nem com os perfumes que se combinam aqui na terra, não tem igual as flores da natureza. Então, todo esse conjunto, essa obra, Deus é o nosso Pai, o Criador de tudo nessa existência. E em todo o globo, né? Todas os planetas. Se você, às vezes, no caso, eu fico assim olhando as estrelas lindas. Um dia eu olhei assim, uma estrela, eu falei, gente, ela está derramando sobre a humanidade terrestre essas luzes. Depois eu falei, não, eu acho que é um balão com lanterna. Mas eu fiquei uns 20 minutos olhando, eu falei, não, que tem esses planetas imensos no espaço. E às vezes eu fico assim olhando, e eu converso com elas, converso. E eu sinto que elas se abrem, se fecham. Eu falei, gente, que coisa mais rica da natureza, que perfeição de Deus. É um pouco de tudo isso mesmo. Até o que fala aqui também, que o corpo humano é um laboratório vivo, um instrumento cujos mecanismos chegam à perfeição. Então, por isso que essa força maior que nos leva a querer se desenvolver, se aprimorar, né, cada vez mais e chegar, né, se um dia conseguimos chegar perto da perfeição, né, enfim, a gente busca isso. Por isso que eu acho que Deus, principalmente, está dentro de cada um. E é isso, os animais, as estrelas, o pôr do sol, a água que a gente bebe, né? Tudo é vivo, né? Tudo vibra, tudo é energia, é isso, né? Bem, eu concordo com tudo que todos já falaram e esse parágrafo aí que fala que efeitos, não é possível admitir o efeito sem causa. Eu acho que vai muito com o que eu penso sobre Deus, ser supremamente inteligente e sábio pode chamar de Deus. O que mais me chamou a atenção no texto foi porque ele diz que, apesar de a gente não poder perceber totalmente a natureza divina, ela pode ainda assim ser percebida tanto pela razão quanto pelo sentimento, né? E depois ele desenvolve isso explicando melhor. Bom, obrigado a todos aí que participaram. Então vejam, né, gente, o conceito de Deus, ele foge à nossa percepção no sentido de queremos entender essa realidade, mas sentir pela observação que a gente faz do mundo que vivemos, do corpo que nós temos, não é tão difícil. Algo criou isso de uma maneira tão espantosa. Vocês imaginam que quando, por exemplo, na criação do sistema nosso hoje que tem aqui, o nosso universo, quando houve a explosão, que é o chamado Big Bang, explodiu, né? Uma energia altamente concentrada explodiu e lançou coisas para tudo quanto é lado. Quem que provocou essa explosão? Olha bem, hoje tem gente, espíritos, que coordenam todas as questões. Então, Jesus pega então dessa explosão, isso aqui é meu, eu sou o gerente dessa coisinha que está aqui na minha mão, que eu vou agora ser futuramente o planeta Terra. Então, Jesus tem essa ciência e a compreensão da realidade divina, porque ele já se depurou de tal maneira que ele percebe essa criação. Ele tem condição, inclusive, de gerenciar, né, a
constituição física de um planeta e de tudo que tem neste planeta. E que futuramente seria um planeta apropriado à vida do homem nos processos encarnatórios. Que coisa! Jesus é um espírito, da mesma maneira que nós somos espíritos. Só que foi criado muito antes de nós. A Terra, segundo a ciência, tem cerca de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Então, se Jesus, quando houve o Big Bang, pegou essa massinha e começou a trabalhar, quer dizer que há 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, que já tinha a noção mais clara dessa divindade. Assim, imagina como é que está ele hoje. Ele continua sendo espírito puro, mas muito mais avançado do que quando ele pegou a Terra programada. E como nós somos espíritos, quem sabe um dia, chegando lá nesse caminho que estamos singrando, nós vamos então, num Big Bang desse, catar um desse como ser um espírito crístico no sentido de coordenar a evolução de um planeta que servirá de bases e processos para encarnações do reino mineral, vegetal, animal. Olha bem, olha o desafio. Então, na doutrina espírita, a gente tem condição de perceber e compreender essa realidade. Hoje estamos aqui no conceito do que é Deus. A gente sai pelo menos com o sentimento que Deus existe, mas que a compreensão dessa realidade nos foge ainda, até por questões de forma de desenvolvimento. Nós estamos no estágio ainda que para compreender uma coisa que não teve começo, nos foge a percepção ainda. Mas um dia, quem sabe, quantos bilhões de anos ainda, nós vamos compreender essa realidade. Mas sentir, isso não é tão difícil. Ok? Deu para a gente sentir um pouquinho essa realidade divina? Essa é a ideia do roteiro do tomo 1 sobre a questão Deus. Deu? Então a gente fica satisfeito. Nós todos, né, vocês também, sintam-se satisfeitos, porque foi uma discussão legal, né, que deu bastante coragem para a gente começar. Meu Deus, tem muito caminho para seguir ainda. E a gente está aqui lutando para compreender pequenas coisas, dessas grandes coisas, quem sabe um dia elas entram na nossa cabeça. Um dia. Tá bom? Pode ficar com você. Obrigada pela aula. Oi? Então, pois é, a Vera Dantes continua com vocês semana que vem, né? Mas sempre que ela não puder, eu estarei com vocês. Eu vou pedir, então, você, Casa Prece, para a gente encerrar. Senhor, obrigado por tudo aquilo que tivemos a oportunidade de aprender nesta noite. Pelo ensinamento, pela capacidade que nos deu de perceber que somos parte desta magnífica criação e, portanto, somos responsáveis. Senhor, obrigado pelo nosso companheiro Newton, que aqui esteve generosamente tocando o nosso coração e a nossa razão. Boa noite e obrigado a todos. Obrigado.